Bom dia novamente, pessoal. Vamos começar agora a parte do estudo bíblico dominical, né, o CTM. E como o Axel já apresentou, já levantou a moral dela, pode vir, Ana. Eu tive que também fazer, né? Tem que ser digno. Expectativa versus realidade. Beleza, eu vou orar por ela, tá? E ela vai começar a dar aula sobre a ascensão de Cristo, lição 33. Tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe, Senhor, a Ana, meu Deus, a capacite, Senhor, a falar da Tua Palavra, meu Deus, que nós saímos daqui, Senhor, glorificando o Teu nome, que é acima de todo nome. Senhor Deus, por favor, eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, igreja. Axel criando um monte de expectativa em vocês, né? Hoje é a aula 33, tá? Sobre a ascensão de Cristo. Embora Douglas já tenha pregado bastante, deu metade da minha aula, né? Mas eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque eu gosto de falar muito e eu coloco muitos versículos bíblicos. Então, Douglas tinha preparado tudo para colocar ali para vocês verem, porque é legal vocês acompanharem, né? E eu vou ler para vocês, porque eu leio passo muita Bíblia nas minhas aulas. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá bom? Por que a gente vai estudar a ascensão de Cristo? Por que a gente tem necessidade de estudar a ascensão de Cristo? Eu quero trazer para vocês um primeiro versículo que está em Salmos de número 11, versículo 3, que fala assim: ora, destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Por que eu trouxe esse questionamento para vocês? Ora, destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Lá em casa, geralmente nos finais de semana, os sábados, ficam os agregados, né, os meus filhos agregados, os amigos dos meus filhos. Então vão lá para casa. E aí, geralmente, aos sábados a gente joga. A gente tem muitos jogos. Um dos jogos que a gente tem diz mais do que se pronuncia Jenga. Não sei se vocês conhecem. Aí a gente vai montando aquelas pecinhas e vai montando o edifício. E o Michael, como gosta muito de botar fogo no parquinho, ele vai lá e tira logo aquela peça, né, que vai comprometer lá o crescimento do edifício. Então, estudar a ascensão é mais ou menos isso, trazendo para vocês, tá? É uma peça, digamos, fundamental do cristianismo. E por que eu trouxe novamente esse versículo? Destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Bom, a ascensão não é tão amplamente pregada como deveria ser. E o que a gente estudou nas lições anteriores sobre a divindade, né, sobre a humanidade de Cristo, né, sobre a pessoa de Cristo, tudo que a gente tem estudado até aqui são fundamentos, são a base para a gente chegar lá na ascensão. Então a gente vai compreendendo isso tudo para a gente chegar na ascensão. Então, quando a gente traz esse versículo de destruir os fundamentos, a teologia hoje em dia, a teologia liberal, digamos assim, né, os teólogos liberais, aqueles que não creem em muitas coisas da Bíblia, que é desmistificar as Escrituras, alegam, né, que a ressurreição, a ascensão, tudo é uma questão simbólica, questão do reino simbólico. A partir do momento que você coloca os valores, os princípios, a moralidade, o caráter de Cristo no seu coração, o reino é instaurado, né, no meio de nós. Isso é o pensamento dos liberais. Então, é uma destruição de um fundamento bíblico, tá bom? Então, por isso a gente tem que, a gente vai ver agora, a importância de a gente estar bem firmado, bem alicerçado, a importância de a gente conhecer e aprofundar nesse tema que é a ascensão de Cristo, tá bom? Então, vamos lá eu acho que eu não botei o versículo aqui, não. Esse versículo eu não botei a citação aqui. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Então a palavra de Deus, ela é clara em relação a isso. Cristo subiu, Jesus subiu em corpo, e ele vai voltar da mesma maneira que ele foi. As escrituras deixam isso claro, não é algo subjetivo, é algo claro, tá? Então, a obra de Cristo, a gente pode dizer que ela foi realizada em 2 estágios. O estado de humilhação, 2 estados, estados de humilhação e o estado de exaltação, que é a ascensão, faz parte do estado de exaltação, tá? Mas antes de chegar lá no estado de exaltação, eu vou falar um pouquinho sobre esse estado de humilhação, tá? Então, o estado de humilhação, a encarnação, o verbo se fez carne e habita entre nós, está no estado de humilhação de Cristo. João 14:1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A pessoa de Cristo, o Cristo homem, habitou entre nós, tá? Jesus não julgou com usurpação, está lá em Filipenses 2. Se vocês quiserem anotar, estava das referências. A primeira eu não lembro onde estava, porque eu não anotei aqui. Atos 1:10. Isso aí, não é estudiosa, parabéns. A segunda está em Filipenses 2, 6-7. Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Jesus se fez homem, tá? Aí eu tinha sublinhado essa palavra, não julgou como usurpação. O que é não julgar como usurpação? Eu costumo sempre explicar os versículos, porque às vezes a gente lê o versículo e passa assim, a gente passa tão rapidamente e a gente não percebe os detalhes que tem aquele versículo, tá? A riqueza do versículo, da palavra. Acontece. Não julgou como usurpação. Usurpação, a palavra grega, traduzida como usurpação, porque ela significa originalmente, né, algo obtido por roubo. Usurpação, no seu original, tem o significado de algo obtido por roubo. Então Jesus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele era o próprio Deus. Não foi algo que ele foi lá tomar. Não foi algo que ele falou, não, eu vou me apropriar disso aqui, que é do outro. Não, ele era o próprio Deus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, porque ele era e ele é Deus. E a gente vê dentro da mitologia e o pensamento até da época, né, que havia guerra dos deuses e Deus mais forte, e essas lutas de deuses que são mais poderosos, que conquistam território de outro, que vai lá e vence e tal, né? Existiam essas guerras desde os primórdios. Mas Paulo deixa claro aqui que Jesus não tomou como usurpação, não foi algo que ele foi lá e, não, agora eu venci esses deuses e eu vou tomar o lugar deles. Não, Jesus é o próprio Deus, tá? Então ele desceu da sua glória, ele abriu mão da sua glória para habitar no meio dos homens. Esse é o estado de humilhação, tá? Então, quando Deus, aqui também dá uma ideia de que julgou ser igual a Deus. Quando fala ser igual a Deus, esse igual é igual no tamanho, igual na quantidade, igual na característica e igual em número. John MacArthur vai falar sobre isso, né? Ele faz um comentário sobre esse versículo e ele fala, quer dizer, Jesus era exatamente como Deus em todas as suas características, tá? Tamanho infinito como Deus, quantidade, tanto poder que Jesus tinha, tanto poder que Deus tinha, Jesus também tinha, por ser Deus. Característica, todos os atributos do Pai são atributos do Filho.
Os mesmos atributos que o Pai possui, o Filho possui, o Espírito Santo possui. Tá? E número, e nada, absolutamente nada, Cristo é menor do que Deus. Então esse versículo, ele deixa muito claro que Jesus não tomou como usurpação, ele não foi lá para tomar um lugar que não era dele, porque tudo que Deus tem, tudo que Deus é, Jesus também tem e Jesus também é. Jesus é o próprio Deus. O Deus que desceu entre os homens, o que era uma grande humilhação na época, um ser todo-poderoso descer no meio de meros mortais. Nenhum Deus, né, que eles criam na época se sujeitaria a descer entre meros mortais. Mas Jesus deixou a sua glória, o Deus Supremo, todo-poderoso, deixou a sua glória para habitar no meio dos homens. Então, essa é a encarnação. Eu não posso falar de exaltação sem falar de encarnação, porque aquele que desceu, ele subiu. Ele só subiu porque ele desceu, tá? Então Jesus é Deus, ele é o próprio Deus em essência, ele deixou sua glória e ele abriu mão temporariamente, né, da sua posição. Ele não abriu mão de quem ele era, ele abriu mão da sua posição, tá? O Millard, ele faz um comentário sobre isso e diz assim, e eu quero que vocês reflitam a respeito desse comentário, tá? O que Jesus renunciou para vir à Terra é imenso. De uma posição de igualdade com Deus, que implicava a presença imediata do Pai e do Espírito Santo, bem como o louvor contínuo dos anjos, ele veio à Terra onde não tinha nada disso. Você imagina, você está num lugar que você ama. Vamos imaginar nós aqui, humanos, né? Todo mundo tem desejo de sair de São Gonçalo, né? Vamos morar numa cidade melhor, num lugar melhor, tal. Aí você conquista isso, você vai para uma cidade que você ama, com o clima que você ama, com as pessoas, né? Tudo lá você adora. De repente você tem que sair de lá. Tudo lá é maravilhoso para você, mas você tem que sair dali. Você vive em harmonia ali, mas você vai sair dali e vai sair dali para um lugar muito pior, para um lugar que você sabe que não tem nada disso. Foi isso que Jesus fez. Ele saiu de um lugar onde ele tinha plena harmonia e satisfação com o Pai e com o Espírito Santo. E ele desceu. Ele deixou aquele lugar maravilhoso e desceu. Por nós, por amor a nós, para resgatar um povo para si, tá? Então, esse é o estado de humilhação, tá? O que engloba todo esse estado, né? Assumir a forma de servo, coloquei algumas características aqui, né? Assumiu a forma de servo. O que as pessoas esperavam que Jesus fosse ou que Jesus faria quando viesse? Elas esperavam Jesus no palácio, né? Quando os reis magos, eles foram atrás para ver o menino, eles foram perguntar a quem? Eles foram para onde? Quando eles viram a estrela e tal, e nós seguimos a estrela porque o Messias vem, fomos no palácio. Eles foram lá no palácio, porque esperavam o quê? Um rei glorioso, um império, né, terreno, um reinado terreno. Então, isso fica claro em Mateus, capítulo 2, como vocês conhecem, versículos 1 e 2. Tendo nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Foram procurar no palácio com Herodes, porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo, tá? Nasceu em um ambiente humilde, outro ponto do seu estado de humilhação, tá? E ela deu à luz, está em Lucas 2, versículo 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria, tá? Alguém aqui sabe o que é manjedoura? Se alguém sabe, pode falar, gente, é para vocês participarem. Alguém sabe o que é manjedoura? Porque quando a gente vai, antigamente, né, tinha aqueles presépios, quando eu era criança montada e tal, aí naquela caminha de palha e tal, a gente botava lá José, Maria, né, o menino deitadinho naquela caminhazinha. Manjedoura, gente, é um tabuleiro onde se deposita comida para cavalo,
para a vaca, para o gado. Isso é manjedoura. Jesus desceu da sua glória, não tinha lugar para ele. Ele foi colocado num prato de comida para animal. Saiu do seu reino, saiu da sua majestade, foi colocado num prato de comida para o animal. Isso é manjedoura. Então, olha como Cristo nos amou, que se sujeitou a todas essas coisas por nós, tá? Nasceu sob a lei. O que deu origem à lei se sujeitou à lei, cumprindo toda a lei, tá? Mas vindo, Gálatas 4:4 fala sobre isso. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Outro ponto da humilhação, experimentou a morte. Quando, pois, tomou Jesus o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 10:30. Até aqui nós falamos sobre o estado de humilhação. Eu sei que o tempo é curto, mas eu tinha que tinha que começar lá a falar do estado de humilhação para a gente chegar no estado de exaltação, que entra a ascensão de Cristo, tá bom? Então, o estado de exaltação, que a gente vai tratar agora, engloba a vitória sobre a morte e a ascensão e o assento à direita do Pai, tá? O Sprum vai dizer, que está aí na revista, de vocês, que a ascensão é um evento de profunda importância no processo da redenção. Marca o momento do ponto mais elevado da exaltação de Cristo antes de seu retorno ao céu. Foi na ascensão que Cristo entrou na sua glória. No terceiro parágrafo aí da revista, isto vai dar o significado, o conceito de ascensão, tá? Ascender significa subir ou elevar. Entretanto, quando o termo é usado com relação a Cristo, tem significado mais profundo, rico e específico. Bom, isso é interessante porque quando fala que ele ascender, subir, aí a gente, por exemplo, vamos ver alguns homens na Bíblia que subiram direitinho, né? Que andavam com Deus, foram direto, né? Gente, fugiu a minha mente. Enoque e Elias. Enoque e Elias. Os dois subiram. E quando nós subirmos também, né, nós vamos ser transformados. Nós vamos ser elevados a uma estatura, né, de perfeito varão, né? Jesus não subiu para ser elevado a nada. Jesus não subiu para acrescentar nada, absolutamente nada. Nós subiremos para sermos transformados, esse corpo corruptível em corpo incorruptível. Jesus subiu para tomar o seu lugar de honra, mas ele não subiu para acrescentar nada em si, porque ele não precisava de absolutamente nada. Então, ascender nesse sentido aqui é muito mais rico, muito mais profundo. Jesus subiu para tomar o lugar dele, tá? Então, gente, voltando aqui, o primeiro passo na humilhação de Jesus implicou renunciar à posição que ele ocupava. Ou seja, na humilhação ele renuncia, ele desce, ele renuncia a essa posição. Ele saiu da glória. Quando ele volta, ele não volta, eu desci para ser aperfeiçoado, para ser transformado, não. Ele volta para tomar o seu lugar, para retomar o seu lugar, tá? Então, a posição que ocupava no céu e entrar nas condições do mundo, ele desceu, ou seja, o primeiro passo na humilhação de Jesus implicou renunciar à posição que ocupava no céu e entrar nas condições desse mundo.
O segundo passo implicou deixar as condições do mundo e reassumir as condições, o seu lugar junto ao Pai, tá bom? Millard vai falar sobre isso. Quem gosta de teologia sistemática, que tudo isso aqui que a gente estudou até agora na revista sistemática, tem o Gruden, que é uma linguagem que qualquer um pode ler, tá? Sempre a minha primeira fonte, porque para dar aula, né, o Gruden é muito fácil a linguagem, então para quem gosta de estudar, eu recomendo o Gruden, tá? E o Millard também é um pouco também mais fácil, mas não tão fácil quanto o Gruden, mas são os dois que eu uso muito, tá? Então, Marcos 16, 19 vai dizer assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, 19. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem algo a falar? Alguém quer comentar alguma coisa? Se tiver pergunta, por favor, faça. Não sei se eu vou conseguir responder, né? Porque eu não sou isso tudo aí não, tá? Mas tem muitas coisas que eu olho assim, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Inclusive, quando eu vou preparar a aula, eu falo, nossa, eu não sabia disso. Mas, se eu puder responder, eu vou responder. Se eu não puder responder, eu vou perguntar aos universitários aqui, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Não fiquem com vergonha, tá? Porque não existe pergunta boba, não, tá? Nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é infantil. Não existe isso. Então, vocês podem perguntar e eu gosto de explicar. Se eu souber, eu vou explicar. Se eu não souber, eu vou falar, não sei. Não vou inventar, tá? Então, na prática de vida, por que a doutrina da ascensão é importante para nós? Uma pergunta que eu faço para vocês. Agora eu quero que alguém responda, né? Por que a doutrina da ascensão ela é importante para nós? Depois de tudo que eu falei aqui. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não tivesse ido ao céu, a nossa fé seria pouco, nossa esperança seria pouco. Exatamente. Louvado seja o Senhor, porque ele viveu e ele foi assunto ao céu para voltar para ressuscitar. Exatamente. Né? Aí eu separei alguns pontos aqui, dentre esse que foi falado. Nos garante um mediador. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Romanos 8, 33, 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele não nos deixou órfãos. Ele subiu para completar a sua obra. Tá? 1 João 2:1. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sproul vai dizer, acho que está aí na revista, na página 86. Embora Deus governe como nosso juiz, ele foi designado por Deus para ser também nosso advogado. Ele é o nosso defensor. Cristo é o nosso defensor. O segundo ponto que eu coloquei aqui, que é importante, a doutrina da ascensão. Né? Ele é nosso Senhor. Ele é não só nosso Senhor, ele é Senhor e Cristo. Ele está assentado à destra de Deus e domina sobre tudo, sobre todas as coisas. Efésios 1, 20 e 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então,
essa ação, ela não é temporária. Cristo não é um Senhor que reina temporariamente. Ele é Senhor de eternidade a eternidade, tá? Não foi uma coisa que tem um tempo determinado para que Deus reine, para que Deus não. De eternidade a eternidade, tu és Deus, tá? Definitivamente, Deus sujeitou todas as coisas a Cristo. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, de uma forma definitiva. Comentário da Bíblia da Reforma. Principado e potestade, poder e domínio. O judaísmo usava esses 4 termos para classificar os anjos, tá? Esses 4 termos que são usados aqui em Efésios, né? O judaísmo usava para classificar os anjos. Então, pode ser uma referência a anjos caídos e hostis, pode ser uma referência a anjos caídos e hostis, mas os anjos de forma geral, todos estão sujeitos a Deus, a Cristo, todos, tudo está sujeito a Deus e a Cristo, tá? Então, Sproul, ele vai dizer aí, quando Jesus ascendeu ao céu para a sua coroação como Rei dos Reis, assentou-se à mão direita de Deus. Desta posição, Jesus governa, administra o seu reino e preside como juiz do céu e da terra. Está aí no segundo parágrafo da página 86, tá? Terceiro ponto, que a ascensão é importante. Todos entenderam até aqui? Terceiro ponto, porque a ascensão é importante. Ela sinaliza o fim do ministério terreno. Aí ela sinaliza o fim do ministério terreno. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas aí acabou? Não tem mais, na terra não está acontecendo mais nada, acabou? Não é isso, tá? Cristo cumpriu todos os requisitos da lei. E agora ele estava retornando ao Pai. Tudo que ele tinha que fazer por nós, nesse tempo aqui na terra, ele fez. Ele cumpriu todo o propósito. E aí, ele, para que ele nos envie o Espírito Santo, que atua em nós, convencendo o homem, para que a amplitude do reino, né, se tornasse, né, maior, tivesse a expansão do reino, ele precisava subir para que o Espírito Santo descesse. Tá? E o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele sobe, mas ele não nos deixa só. Ele enviou o seu Espírito, tá? Para que o seu Espírito habitasse em nós, nos selasse, né? Nos convencesse a humanidade do pecado, da justiça, do juízo. Cristo precisaria subir, porque ali era uma expansão de terra, mas precisava ser pregado em todas as nações, tá bom? Então, Calvino, ele vai falar sobre isso, dizendo assim, sendo levado ao céu, ele retirou sua presença corpórea da nossa vista. Isso não quer dizer que cessou de estar com seus seguidores, os quais ainda são peregrinos sobre a terra, mas significa que pode governar, tanto no céu como na terra, mas imediatamente pelo seu poder. Tá? Então, como está lá em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus enviou o Espírito habita em nós, e essa palavra que foi pregada e tem sido pregada é confirmada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo atua nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e transformando os corações. Tá? Então, enquanto ele esteve na terra, ele ensinava, ele pregava, ele fazia todas as coisas. Ao subir, ele não nos deixou sós. Ele está no meio de nós. Ele mesmo diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele está conosco. Tá? Sproul, no livro aí, vai dizer, na revistinha, vai dizer, Jesus tem autoridade para derramar o seu Espírito Santo sobre a igreja.
Entretanto, ele só derramou o seu Espírito depois que sentou à destra de Deus. O Espírito ministra em submissão ao Pai e ao Filho, os quais juntos o enviaram para aplicar a obra de salvação que Cristo adquiriu para os crentes. Tá? Submissão no sentido de papel. Tá? O papel do Pai, o papel do Filho, o papel do Espírito. Tá? Não é submissão que é menor, não. Tá? O quarto ponto. Deu para entender? É que a gente usa esse termo, porque a gente tem essa escala, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, aí a gente acaba usando esse termo. Mas a submissão é segundo o propósito, o papel. Quando fala, por exemplo, vou fugir um pouquinho aqui, quando fala a questão da mulher ser submissa, não é a mulher se sujeitar a todas as coisas, é o papel da mulher, tá bom? Então, o homem tem um papel, a mulher tem outro papel, os filhos têm o seu papel, os ministros têm o seu papel, e todos eles estão em submissão, tá? Ele permitiu, quarto ponto, ele permitiu que Jesus preparasse um lugar para nós. Essa é a garantia que nós vamos estar com ele, tá? Que está em João 14, gente, eu amo esse versículo, 14:2. Por que eu amo esse versículo? Porque ele é muito mal compreendido e é um versículo muito usado para tudo quanto é lugar, né? Então eu gosto muito e eu vou, mais uma vez, detalhar ele todinho para vocês aqui, tá? João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tá? Duas partes eu sublinhei aí, que não dá para vocês verem, né? Se tivesse, vocês iam ver que estava sublinhado. Há muitas moradas e vou preparar-vos lugar. São os pontos que são, muitas vezes, falados equivocadamente, né? Então, o que é há muitas moradas? Vou explicar para vocês passarem para as outras pessoas também, tá? Há lugar para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Nenhum ficará de fora, tá? Todos, tanto judeus como gentios. Por que Jesus fala há muitas moradas? Judeu, hebreu, a salvação era restrita. A salvação é nossa. A salvação é para nós, eles nem saíam para pregar. Se não fosse os gentios, né? Se não fosse Paulo pregando, né? Então, ficavam ali no seu clubinho. Nós somos o povo escolhido, nós somos o povo salvo. Então, tá bom, Jesus nos salvou. Só que Jesus diz, há muitas moradas. Não é só para vocês, não. É para judeu, é para gentil, é para grego, é para celta, é para bárbaro, é para todas as nações. A salvação é para todos. Tem lugar, não é só um lugarzinho para judeu, não. Lugar para todos. Todos os povos. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que tem uma moradinha aqui num degrau, no outro degrau outra moradinha, no outro degrau outra moradinha, os melhores estão aqui, os outros, né, os melhores estão lá em cima, os outros mais ou menos estão esperando um pouquinho para alcançar, para ir mais para cima, e os que estão lá embaixo estão suando a camisa para subir mais um pouquinho. Não é isso. É isso que a gente escuta, né? Quem já escutou isso aqui? Quase todo mundo, né? É isso que a gente escuta. E é isso que é pregado aí fora, tá? Então, quando Jesus fala, há muitas moradas, há lugar para todos. Para todos aqueles que creem no nome do Filho. Para todos aqueles que creem na obra de Cristo. Para todos aqueles que creem que Jesus se encarnou, que veio, que desceu, que passou pelo estado de humilhação e que subiu. Para todos. E que iria subir, né? Para todos. Tá? Não era algo exclusivo.
Então, todos aqueles que se chegam a Cristo com o coração contrito, eles recebem. Tá? Vou preparar-vos lugar. Outro ponto também que as pessoas batem. Tá? A obra de Cristo é concluída na sua ascensão. Por que a ascensão é importante? A obra dele é concluída na ascensão. Tá? Em sua exaltação. Então, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o envio do Espírito Santo, toda essa obra é para que um dia nós pudéssemos habitar neste lugar que Ele tem preparado para nós, tá? Nós estarmos juntos com Ele. A gente não vai estar num degrauzinho onde tem que ficar olhando, cadê Ele? Não, a gente vai estar junto com Ele, tá? Então, a sua ascensão é necessária para a consolidação da sua obra. Então, é aquilo que eu falei. Destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Se eu tiro a ascensão, se eu falo que a ascensão é simplesmente, olha, Jesus subiu, não subiu do jeito que fala que subiu, não vai descer do jeito que fala que desceu, o reino é uma mudança, né, no nosso coração, implantando o reino no nosso coração. Se eu falo isso, eu anulo toda a Escritura, toda. Tá? Então, a ascensão era necessária para que Cristo consolidasse a sua obra. A Bíblia de Genebra, né, que a gente usa muito, fala sobre isso, comenta esse versículo, João 14, 2, que Deus está preparando um lugar no céu para os que lhe pertencem. E o Espírito Santo está preparando para os eleitos aqui na terra habitarem no céu. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Cristo subiu e enviou o Espírito para nos aperfeiçoar. Para nos aperfeiçoar, para morarmos neste lugar, junto com Ele. Porque a Bíblia fala, sem santificação ninguém verá Deus, sem santificação ninguém está com Deus. Então o Espírito Santo, Ele está nos santificando. Nós nos santificamos, o Espírito Santo nos santifica. Porque é uma obra, né, do Espírito, mas nós temos a nossa parte, né? Então o Espírito está trabalhando para que nós possamos habitar neste lugar que Ele preparou para nós. E olha que maravilha, o lugar que Ele preparou para nós era o lugar da sua glória. Era um lugar magnífico. É esse lugar que nós vamos estar, tá? Agora, gente, todo mundo já ouviu falar nesse livro, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu queria fazer o comentário um pouquinho longo, mas eu queria fazer o comentário desse versículo, tá? Que eu acho esse versículo um dos mais falados, um dos mais compreendidos erroneamente aí fora, e às vezes a pessoa vem falar com a gente e a gente não tem, a gente sabe que não tá, que a interpretação da pessoa não está correta, está equivocada, mas a gente não tem muito argumento, né, para explicar. Então, por isso que eu estou detalhando bastante esse versículo, que é muito conhecido, que é conhecido por todos, para que vocês possam, quando se deparar com alguém e falar, não é assim, vocês têm bastante argumento, tá? Então, eu vou ler um trechinho aqui do livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, tá? Sobre esse comentário de João, capítulo 14. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, como é lindo e profundo isso aqui. Tá? Na hora que dê tempo. Existem acomodações suficientes e adequadas para todos os diferentes tipos de pessoas que existem no mundo. Para grandes e pequenos, altos e baixos, ricos e pobres, sábios e imprudentes, escravos e livres. Pessoas de todas as nações e de todas as condições e circunstâncias, para aqueles que têm sido grandes pecadores, bem como para aqueles com uma vida moralmente correta, para santos fracos e para aqueles que são crianças em Cristo, bem como para aqueles que são mais fortes e mais crescidos na graça. Existe no céu, presta bastante atenção, existe no céu uma suficiência para a felicidade de todo tipo. Vamos fazer um parênteses aqui. Existe no céu uma suficiência para a felicidade de todo tipo.
Às vezes, quando a gente vai falar do céu e a pessoa tem aquela visão, no céu a gente vai ficar só louvando e acabou. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas que só isso, coisa chata. Não é? A gente não escuta. Vou ficar lá cantando toda a vida. Então, gente, no céu existe uma suficiência para todo tipo de pessoa. Todos vão se alegrar no céu. Todos vão estar satisfeitos. Aliás, plenamente, não é satisfeito não, é plenamente satisfeitos no céu. Sabe, a gente aqui, né, às vezes a gente bota defeito em um monte de coisa, né, aí fala assim, poxa, foi bom o culto? Foi, mas podia ser assim, faltou isso, faltou aquilo, foi bom o louvor? Foi, mas fulano, você viu? Não foi tão bem assim, né? A gente vai botando defeito em tudo, nada está plenamente bom pra gente, a gente está sempre querendo mais. No céu, é plena suficiência. Sabe, nós somos diferentes, nós não vamos ser robotizados, todo mundo igualzinho, mas a gente vai ser feliz e plenamente feliz. Plenamente feliz. Tá? Fechando parênteses. Existe uma acomodação conveniente para toda criatura que ouviu o chamado do Evangelho. Ou seja, esses diferentes povos aí, com culturas diferentes, todo mundo diferente, pensamento diferente, jeito diferente, todo mundo vai estar super feliz com Deus. Plenamente satisfeito com Deus. Ninguém que vem a Cristo, independentemente de sua condição, precisa temer, pois Cristo proporcionará um lugar adequado para ele no céu. Isso é a muitas moradas. Muitas moradas é isso. Tá? Então, eu quero que vocês saiam daqui cheios dessa noção de que é muitas moradas, para vocês espalharem por aí. Há muitas moradas. Há morada para você também. Qual o nome do livro? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards. Filipenses. Alguma pergunta até aqui? Ninguém? Gente, vocês têm medo de mim? Não sei não, hein? É porque tá muito boa. Aí não tem tudo. Minha aula, ninguém pergunta nada. Vocês têm medo de mim? Ó, eu não mordo não, tá? Filipenses 3, 20 e 21. Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos, sublinhado, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. E o quinto ponto aqui que eu levantei sobre a importância da ascensão, né, na nossa vida prática, é que ela estabelece um padrão para o seu retorno. E a gente tem ouvido muito falar da volta, né? Toda vez que acontece uma catástrofe, Jesus está voltando. E aí a gente fala isso, a pessoa fala assim, estou ouvindo isso desde sempre. Né? O próprio Pedro, né? Pedro fala isso. Poxa, não vou falar o versículo exatamente, porque eu não lembro exatamente, mas o Pedro está dizendo assim, poxa, desde que o mundo é mundo, né? A gente ouve, vocês ouvem, né? Que as coisas são do mesmo jeito, continuam do mesmo jeito, ou seja, vão permanecer do mesmo jeito. Vocês estão ouvindo isso, mas não é assim. Elas nem são do mesmo jeito, elas não estão do mesmo jeito e elas não vão permanecer do mesmo jeito. Jesus está voltando. E aí ele faz aquela questão, um dia para Deus é como 1000 anos, né? Mas ele vai voltar. Então, a ascensão, ela estabelece também o padrão da sua volta. E como será a sua volta? Agora vamos para a parte aí de polêmicas. Como será a sua volta? A sua volta, contrariando a teologia liberal, né, será corpórea. Ele subiu em corpo. Por isso a importância de toda a aula anterior ter falado da humanidade, né, do corpo de Cristo, da divindade. Tudo isso, né, fecha nisso aqui. É importante porque
se a gente não crer dessa forma, também a gente não vai crer em ressurreição. A aula que Douglas deu aqui, né, que foi metade da minha aula, a gente não vai crer em ressurreição. Se a gente não crê que Cristo veio em carne, corpo, e ressuscitou e subiu, a gente não vai crer em ressurreição do nosso corpo. Não tem como. Tá? Aí a pessoa vai ter que suar a camisa, criar invencionices, fugir da Bíblia para poder explicar isso, porque não tem. Né? Então, o padrão do retorno de Cristo vai ser corpórea, visível, pessoal e gloriosa. Tá? Atos 1:11. Agora eu anotei. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Ele subiu extraordinariamente, gente. Eu fico pensando na hora que ele subiu, olha o discurso lá, todo mundo assim. Por que vocês estão olhando para cima? Foi extraordinário. Foi uma coisa impactante para aquele grupo pequeno entre aspas, né? Porque comparado com a volta de Cristo, um grupo pequeno, né? Mas foi glorioso, foi extraordinário, foi impactante. Como ele subiu, foi de uma forma assombrosa, como diz lá em Salmos, né? Davi usa esse termo, assombrosamente, né? Uma forma impactante, uma forma poderosa. Assim ele subiu. E assim ele vai descer. Ele não vai descer escondido, não. Tá? Ele vai descer do mesmo modo como viste subir. 1 Tessalonicenses 14:17. Nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Outra passagem está em Mateus 24, do 23 ao 27. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ele-o ali, não acrediteis. Por que não acrediteis? Se eu falar, Cristo está ali, Cristo está lá, Cristo veio nos Estados Unidos, Cristo veio no Japão, Cristo veio não sei aonde. Não acrediteis. Tá? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. A gente tem que estar atento também a essa questão de grandes sinais e prodígios, tá? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer. Glorioso, sabe? Majestoso, aquela forma que você olhou, você ficou atônito olhando para o céu. É dessa forma que ele vai descer. E aí todo joelho vai se dobrar. Nós em adoração. Os outros em submissão forçada mesmo. E nós em adoração. Nós vamos estar maravilhados com a volta que nosso joelho vai se dobrar. E os outros vão se dobrar em pavor, em terror. Tá? Calvino diz, ele descerá do céu em forma visível, da mesma forma como fora visto ascender, e aparecerá a todos com uniforme majestade do seu reino. Então, gente, a ascensão é importante porque a gente está aguardando, a gente está com a esperança viva em nosso coração. Se a ascensão não fosse um evento real, nós não estaríamos com a esperança viva em nosso coração. Porque aí nós seríamos, agora eu vou falar um pouquinho mais complicado, mas eu vou explicar. Nós seríamos como os estoicos, né? Os estoicos, eles vivem exclusivamente
A razão é colocada, né, como o ponto central. São racionais. Aí a teologia liberal, ela pega muito essa questão da racionalidade. Isso aqui não cabe, isso aqui não cabe porque isso aqui não acontece, isso aqui também não cabe, ressurreição não cabe, bom, ressuscitar morto não cabe, isso não cabe, isso não cabe, isso não cabe, então vamos tirar isso aqui é simbólico. Para não desacreditar nas escrituras, vamos botar isso aqui como simbólico, tudo é simbólico. Isso é racionalidade, isso é ser plenamente racional. Tá? Então, nós não somos como os estoicos, embora nós sejamos racionais, porque a Bíblia diz, né, para nós usarmos a nossa razão, tá? Nós não levamos ao extremo, por isso que eu falo que a gente não pode ser racional, por exemplo, a lei da causalidade. A gente não pode levar isso ao extremo, porque se a gente leva isso ao extremo, peraí, lei da causalidade, a pessoa morre e não tem como ressuscitar. Se eu for para a lei da causalidade, morreu, né? Então, a gente não pode ser totalmente, sabe? Não, isso aqui não cabe, tá? Nós não somos estoicos, nós não levamos isso ao extremo, tá? Então, se nós fôssemos, nada disso, a gente nem nossa fé seria vã, tá? Então, Cristo, ele transcende, ele está acima da lei da causalidade. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Ele foi além da lei da causalidade. Ele voltou. Ele andou depois entre os seus. E depois ele subiu em corpo. Lei da causalidade, cabe isso? Não cabe. Então, nós não somos estoicos, não somos estoicos no seu extremo, tá? Nós também não somos epicureus. O que é epicureu? Prazer. Ou melhor, vamos dizer hedonista, porque epicureu até modera, mas vive pelo prazer, né? O prazer está no ponto central do seu pensamento. Nós também não somos epicureus, porque Paulo vai dizer, bom, se a gente pensar só nas coisas dessa vida aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Se a gente está pensando no aqui e agora, vamos viver, vamos fazer, porque comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, se a gente não crê em ressurreição, se a gente não crê em ascensão, como disse Douglas aqui, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos curtir o doidado. Não? Por isso a fé, né, a crença da ascensão, da ressurreição, né, da encarnação de Cristo, da exaltação de Cristo, ela é fundamental para nós. Fundamental para nós, para a nossa esperança. Esperança de vida eterna. Senão não temos esperança de vida eterna. Tá? Então, a ressurreição e a ascensão, ela está além da nossa realidade. Essa realidade física aqui. Ela transcende a lei da causalidade, né? Que é a causa e efeito, né? Então, é fé. É fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não pode pegar as escrituras, como eles fazem, e porque aquilo a gente não compreende, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e na nossa incompreensão, a gente vai criando coisas para justificar, para explicar. E a gente vai retirando os pontos centrais das escrituras para justificar. E é isso que tem acontecido. E se a gente não prega essa verdade da morte, né, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, que Cristo pregou, que Cristo ensinou, que Cristo curou, que Cristo morreu na cruz, que Cristo subiu aos céus e que Cristo voltará, se a gente não prega isso, o mundo vai pregar justamente o contrário. A nossa fé vai acabar sendo abafada. A nossa voz acaba sendo abafada. Como hoje muitos já não creem na sua volta. Já acham que é tudo subjetivo, tudo simbólico. E a gente precisa pregar sobre isso. A gente precisa pregar que Jesus está voltando. E mais, a gente precisa pregar que Jesus está voltando e que nós precisamos nos preparar para a sua volta. Tá? Então, concluindo aqui, graças a Deus deu tempo,
porque eu fiz coisa pra caramba, mas deu tempo, né? Eu vou responder a pergunta número 3 da lição, que eu acho assim a pergunta mais, né, pertinente de todas, tá? Que consequência prática tem para a nossa vida a ascensão de Cristo e sua coroação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Embora eu já tenha respondido isso na aula, mas eu vou enfatizar novamente, tá? Se Cristo subiu visivelmente, de forma corpórea, tá? Implica que ele ressuscitou, tá? Ele ressuscitou dentre os mortos. Após a ressurreição, ele andou entre nós, quebrando aquele conceito de que matéria é má, tá? Como Douglas também falou ali, né? Douglas hoje e eu estávamos assim ligadinhos, né? Esse conceito de matéria má, por quê? Jesus veio também, quebrou um conceito de matéria má, porque o pensamento vigente era: o corpo é mau, a alma está aprisionada nesse corpo que é mau, por isso que nós não fazemos coisas boas, né, o pensamento. Então, nós precisamos nos desprender desse corpo, né, para sermos elevados, porque o corpo é que aprisiona, o corpo é que está cheio de paixões. Jesus, ele mostra que a matéria não é má. A matéria não é má. Mesmo porque na criação foi criada matéria. Tá? Então ele quebrou esse conceito vigente da época, né? Que a matéria é má. Então nós cremos também que nós seremos transformados. O nosso corpo, nós não seremos espírito não. Tá? Seremos um corpo transformado. Assim como Jesus subiu em corpo, nós seremos transformados, o nosso corpo corruptível e incorruptível, tá? Então, vai existir uma existência corpórea. Então, a matéria não é má. A gente fala assim, tudo nesse mundo é mal, tá? Não é. Não é. Tá? E se a matéria não é má, né, da matéria pode surgir coisas boas. Então, de nós, a gente pode praticar coisas boas, a gente pode fazer coisas boas, a gente pode pegar o Evangelho, a gente pode levar aos outros povos que Jesus vai voltar, tá? A gente pode levar para as outras pessoas que Jesus vai voltar. Não é simplesmente falar Jesus vai voltar, é explicar tudo isso, tá? Então, a ascensão de Cristo nos conferiu também a ação contínua do Espírito, como eu já disse. O Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos ensina, ele nos conforta, ele nos ajuda, ele nos acompanha em todo tempo, tá? Então, a ascensão também nos confere isso. Também que ele está sentado à direita de Deus, intercede por nós. E mais interessante, intercede por nós através do Espírito. Sabe aqueles gemidos inexprimíveis, aquelas palavras que a gente não consegue dizer diante de Deus? Que a gente está passando por um momento difícil, né? Inquietação, né? Preocupação, são perdas, né? A gente preocupa com um monte de coisa. E aí, às vezes, a gente vai orar, não sai nada. Não sai nada. Mas não pense que não saiu nada, não. Porque o Espírito Santo está ali, traduzindo aquela... Sabe aquela angústia do coração? Aquela coisa que está lá dentro, mas que só Deus conhece? O Espírito Santo está levando para Deus. Isso por causa da obra de Cristo. Isso só é possível por causa da obra de Cristo. Porque ele desceu e porque ele subiu. E porque enviou o seu Espírito. Tá? Então, nós não vivemos em subjetividade, não. Nós vivemos com a esperança renovada de que Cristo voltará. E mais, vivemos com a esperança renovada porque o Espírito Santo habita em nosso coração. Porque Ele está no meio de nós. Tá? Então, fechando aqui, alguma pergunta? Desses pontos que você colocou da ascensão, seria relevante você colocar aquela parte que fala que o assunto do Filho de Deus era o culto. Só para dar eternidade. Alex, só um minutinho. Fala no microfone, por favor. Colocar o Filho de Deus. Só levantar o botãozinho para cima.
Bom, Cristo, ele é esperado desde, de lá do Éden, Cristo é esperado desde lá do Éden, quando veio a promessa, de que da semente da mulher, viria o que esmagaria a cabeça da serpente. Então, embora não tivesse plenamente revelado, na história, toda a história revelada, o povo lá do Antigo Testamento já esperava o Salvador, já esperava o Messias, tá? Então, todo esse acontecimento, tudo que a gente estudou da lição, falando sobre Cristo, já vem mostrando que Cristo era esse Messias tão esperado já entre os povos, que se manifestou no tempo predeterminado por Deus, tá? Então, mas Cristo, ele já era, o Messias, ele já era esperado desde antes, desde lá da criação, lá da queda, quando Deus deu a promessa que da semente da mulher viria o que esmagaria a cabeça da serpente. E fechando isso aqui, tudo isso mostra que esse é aquele, que esmagou a cabeça da serpente, tá? Todo esse fechamento de Cristo descer, a humilhação, da encarnação, tudo que a gente estudou sobre divindade, sobre a humanidade de Cristo, tudo isso fecha perfeitamente como aquele que viria esmagar a cabeça da serpente, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? Bom, gente. A gente já falava, amiga? Pode falar. De Jesus. E quando chega a Apocalipse, é o ápice. O ápice. A glorificação. Então, Jesus estava antes da fundação. Ele não veio depois, não. Ele é o Senhor. De eternidade a eternidade. Não? Nossos olhos pela terra. Gente, vamos orar então para finalizar. Consegui acabar a tempo. Eu pensei que não fosse dar porque eu fiz 500 anotações. Sem vocês acompanharem, eu falei assim, poxa, eles vão dormir. Não? Porque já estão acostumados a verem ali e tal, e eu vou ficar lendo, Mas enfim, graças a Deus consegui dar tempo, tá? Vamos orar, tá? Para finalizar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, Senhor. Somos gratos pela Tua obra nas nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado para que morresse por nós. Quão grandioso é o Teu amor por nós, Pai, que o Senhor abriu mão da Sua glória, abriu mão, Senhor, do lugar onde o Senhor estava para habitar entre os homens, Senhor, para nos proporcionar a salvação, Pai. E com grande esperança no nosso coração, porque sabemos que o Teu Espírito habita em nós, sabemos, meu Deus, que não é por nosso mérito, pelas nossas forças, mas sabemos que o Teu Espírito, ele nos impulsiona. O Teu Espírito, ele nos dirige, o Teu Espírito nos constrange, o Teu Espírito nos ensina, o Teu Espírito anda conosco em todo o tempo, Senhor, falando das coisas espirituais, nos ensinando acerca de Ti, Senhor, nos fazendo nos maravilhar diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, diante da Tua soberania. Graças Te damos, Senhor, pelas Tuas maravilhas, e graças Te damos porque o Senhor há de voltar, porque o Senhor prometeu um novo céu, uma nova terra para nós, porque o Senhor prometeu que estaria conosco e está de fato conosco, nós sentimos a Tua presença. Graças Te damos, Senhor, pelo esse imenso amor, pela obra de Cristo, Pai, que nos santifica, que nos justifica, que nos coloca diante do Pai, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, muito obrigado por estar aqui. Às 18 horas teremos o culto da noite, ok? E gostaria de pedir que, como vocês viram, essas mesas bonitas, organizadas, o pessoal tem o trabalho de colocar tudo. E eu peço para os homens, os varões valorosos, ajudar a retirar para a gente organizar tudo rápido, tá bom? Então, vamos orar. Senhor Deus, lhe agradeço, Senhor, por mais esse culto, por mais CTM, Deus, que a gente leve essas coisas para o coração, Deus. Senhor, que nós glorifiquemos o Teu nome cada vez mais. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. E caso alguém se converteu hoje, se entregou a vida a Jesus,
fale com a gente acompanha vocês, tá bom? Só isso mesmo. Obrigado. Oi?